Olá, olá, cabeças de teia desse multiverso! Essa combinação de duas palavras, Homem-Aranha e multiverso, tem sido assunto de muitos há muito tempo. E finalmente agora em dezembro a gente vai ver o lançamento de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Mas antes desse lançamento chegar e antes mesmo do segundo trailer do filme, eu trago aqui de novo aquele convidado super especial pra gente debater quem é o melhor Homem-Aranha. Senhoras e senhores, novamente aqui o meu irmão. Olá pessoal, eu sou o Frederico, acho que vocês lembram de mim, óbvio, o melhor convidado desse canal. E o único. Vamos debater um pouquinho sobre qual é o melhor Homem-Aranha e outras questões a mais. É isso aí. E lembrando então, né, gente, aqui o Frederico veio num outro vídeo que foi um sucesso, vocês pediram muito, então trouxe ele aqui de novo pra gente discutir mais uma vez. Como vocês sabem, meu nome é Patrick e você está assistindo ao Trick Studios. Mas antes da gente começar a debater realmente quem é o melhor cabeça de teia, o Frederico tem um recado pra vocês. Vamos lá pessoal, se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações e já vai deixando seu like. É isso aí, foi ele que falou, não fui eu. Então bora falar qual é o melhor Homem-Aranha. Bom, então pra gente discutir qual desses é o melhor Homem-Aranha que a gente já teve, eu separei aqui algumas categorias e a gente vai falar sobre cada uma delas e comparar pra ver qual deles que realmente é o melhor das três opções. Lembrando que a gente tem o Tobey Maguire, tem o Andrew Garfield e o Tom Holland. E para começar, a primeira categoria que a gente vai ter é o melhor Peter Parker. Tirando de lado a parte de super-herói, tirando o Homem-Aranha, ele ali com o traje, quem realmente é o melhor Peter Parker, aquele cidadão. E eu vou começar dizendo que para mim o melhor Peter Parker é sim o do Tobey Maguire. Apesar de não gostar tanto do ator em si, porque ele realmente é um ator muito caricato e ele não tem um aspecto adolescente, ele não tem um aspecto muito jovem, que é o que a gente espera do Homem-Aranha. Porque eu sou jovem. Eu gosto do jeito dele, eu gosto da forma como ele lida com os problemas. Ele é realmente aquele jovem que tá preocupado com a família, ele tá preocupado com a Tia May, ele tá tendo suas crises de relacionamento. Então ele consegue trazer muito mais essa ideia do Peter Parker como o jovem, pra não dizer outra coisa, ele tá olha a língua ferrado, e isso ele consegue transmitir muito bem. Aluguel. Pague o aluguel. Exatamente. Ele não paga o aluguel, gente, sabe? Ele entrega pizza. Ele, assim, é esse tipo de coisa que a gente quer ver do Homem-Aranha. O ápice, ele entrega pizza. Mas e aí, Fred, o que tu acha? Quem é o melhor Peter Parker pra ti? Cara, pra mim o melhor Homem-Aranha é o Peter Parker, cara, sem dúvida nenhuma. Pra mim o melhor Peter Parker é também o Tobey Maguire. Porque ele é definição do brasileiro. Tá sempre ferrado, cheio de dívida, tem que ajudar a tia, tem que ajudar o amigo. Cara, esse é o Homem-Aranha, o Peter Parker, perdão. Não conta pra ninguém que ele é o Homem-Aranha. Ele não paga o aluguel, ele esquece de pagar o aluguel, aí a namorada dele tá sempre dando problema pra ele, o amigo dele tá no segundo, terceiro filme só quer matar ele tá todo ferrado, e a tia dele tá sempre preocupada com ele e ele não sabe como ajudar. Então esse é o melhor Peter Parker porque ele tem a maior cota de preocupações do mundo pra cuidar. Ele tá com o peso do mundo nas costas dele. Não, e tem toda a questão da responsabilidade, né? Porque isso é uma coisa da essência do personagem. Ele tem essa essência do cuidado, de se preocupar com as pessoas que ele ama, se preocupar. Isso tudo eu acho que o Tobey Maguire ele consegue representar muito bem. É o que eu disse, eu acho que assim, eu só acho ele muito velho pra interpretar esse personagem, né? Porque o Homem-Aranha ele é pra ser justamente um adolescente, ele é pra ser um gurizão no meio de outros heróis, então isso me incomoda um pouco. Mas até porque a proposta do filme, ele foi um dos primeiros filmes de super-heróis a ser lançado pra gente, né? Que foi começou lá com os X-Men,
X-Men e depois veio vir o Homem-Aranha. Então era uma outra proposta, porque ele já tava acabando o ensino médio, tanto que acho que é no comecinho do filme que ele já se forma, né? Isso, do Então primeiro. ele já tá começando a vida de adulto dele, até por isso que às vezes a gente estranha, como ele tá com cara de velho, o ator ele já tinha 30 anos fazendo o personagem, então, mas ele já é outra proposta, ele já é um homem adulto que tá começando a ter as responsabilidades da vida adulta, como eu já falei mesmo, pagar o aluguel, cuidar dos entes queridos, lidar com a perda recente do tio, que foi culpa dele, né, querendo ou não. Quem disse que esse é problema meu? Isso atormenta ele. Então ele é um cara com muita responsabilidade. Ele dá a ênfase do com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Que mesmo no sem poderes, no segundo filme o Tobey Maguire ele fica sem poderes por um tempo. Como Peter Parker, ele entra num prédio em chamas e vai salvar uma garotinha que tava lá. Isso é o que... até me arrepiei agora. Que é isso a essência do Homem-Aranha. É ele mesmo sem poderes tendo esse senso de herói, esse senso de ajudar as pessoas. Esse é o Peter Parker definitivo, é o Tobey Maguire. Exatamente, eu assisti de novo esses filmes todos, assim, e realmente esse senso heróico dele é algo muito forte, que eu acho que realmente o Tobey Maguire conseguiu representar bem. Mas aí então, agora saindo do âmbito Peter Parker, vida privada, e pensando na vida pública dele como aquela figura de Homem-Aranha, qual deles, Frederico, tu acha que é o melhor Homem-Aranha? Quando ele tá com traje, quem deles realmente representa o amigão da vizinhança? Com certeza é o Andrew Garfield, sem dúvida nenhuma. No primeiro filme tu já vê que ele é o Homem-Aranha, cara. Porque ele tem aquela cena que ele tá com a primeira vez que ele tá usando traje, e ele vai pegar o assaltante de carros. Aí o assaltante de carros pega a faquinha e ele fala: ah não, faquinha, isso é meu ponto fraco. É a melhor cena do filme disparado como ele sendo o Homem-Aranha. Essa é a definição de como o Homem-Aranha lida. Ele é o cara totalmente irônico e debochado com os bandidos e totalmente piadista. O Peter Parker do Andrew Garfield eu não consigo gostar, eu acho ele muito descolado, eu acho ele muito... assim, ele é muito legal. E o Peter Parker, ele tem essa essência nerd, de ser o cara meio jogado de lado e tudo. Mas o Homem-Aranha dele, com certeza, eu concordo contigo. Com certeza o Homem-Aranha do Andrew Garfield, ele é o mais bem-humorado. Ele traz essa essência do Homem-Aranha, que é justamente um moleque, só que com poderes de um super-herói de, assim, uma magnitude absurda, super força, tudo. Então, essa coisa de brincar enquanto super-herói, quando ele veste a máscara, ele se torna um cara muito mais despojado, um cara muito mais divertido. Isso realmente, assim, eu acho que é um dos pontos mais altos dos filmes do Andrew Garfield e que, com certeza, pra mim, ele consegue conservar essa melhor versão do Homem-Aranha quando ele tá trajado como super-herói. Vai uma curiosidade pra vocês que um dos motivos do Homem-Aranha gostar de usar a máscara é não só pra esconder a identidade, mas pra também esconder o medo que ele sente quando enfrenta os inimigos. Então, por isso que quando ele tá com a máscara, ele fica todo despojado, fica todo engraçadão, que ele tá escondendo o medo que ele tá do inimigo, que ele enfrenta inimigos muito maiores que eles. Exemplo do Tobey Maguire, ele enfrenta o Venom, enfrenta o Homem-Areia, no próprio Andrew Garfield enfrenta o Electro, que é uma ameaça, sim, muito destrutiva, mais até que o Lagarto. É que o Lagarto dá medo, né? O Lagarto dá medo. E o Tom Holland enfrenta os alienígenas, que, cara, se ele tivesse sem máscara, ele ia estar com cara de medo o tempo todo. Naquela cena do Ultimato, cara, eu ia estar me borrando. Hi, I'm Peter Parker. Hey, Peter Parker. E agora então seguindo pro terceiro ponto, terceiro aspecto pra gente analisar aqui, que é o par romântico. Porque todo mundo sabe que quando a gente fala de Homem-Aranha, sempre tem uma questão envolvendo um par romântico. Que claro, tem a questão das relações dele, tem a Tia May, tem outros personagens importantes, mas por uma questão de paridade aqui, né, até porque o Tom Holland não tem a presença do tio Ben, ele nunca é mencionado, então não seria justo fazer essa comparação. A gente vai falar sobre realmente o
par romântico deles. E pra mim, eu tenho que dizer pra vocês que, de novo, vai um ponto pro Andrew Garfield, porque eu acho que a química dele, do Andrew Garfield e da Gwen Stacy, da Emma Stone, é perfeita. Eu lembro de assistir os filmes, o segundo filme eu ainda assisti no cinema, e eu me lembro de realmente acreditar naquele relacionamento, eu achar que é um relacionamento que realmente funciona muito bem. Todos os conflitos que ele tem, pelo fato da Gwen ser filha do chefe de polícia, tudo aquilo dali pra mim eu acho que se encaixa muito bem, sem contar que os atores em si, eles têm uma química muito legal. Então eu acho que tudo isso contribui para que o melhor relacionamento que a gente tem entre os três Homem-Aranha seja o do Andrew Garfield e da e da Emma Stone, né? Até porque, fora das telas, eles estavam namorando na época dos filmes. Ai, é verdade! Eu não lembrava disso! Eles estavam tendo um relacionamento, eles se conheceram melhor durante a gravação do Espetacular 1 e começaram a namorar a partir desse filme. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Então a química ficou perfeita, porque vocês viam que ele era um casal. A gente via que eles eram um casal. Eu não lembrava disso, é verdade. Ah, mas agora tem o Tom Holland e a Zendaya que tá assim, ó, tá na... Quem não quer ver, não quer ver. Não, entendeu? ele já tá confirmado. Já tá Vazou confirmado. aquele vídeo lá desse beijando, inclusive, muito sacanagem dos fotógrafos. Isso é uma barbaridade. Então, mas realmente eu não me lembrava desse detalhe. Isso com certeza traz outro aspecto, outra profundidade pro relacionamento, né? Editor, bota aí a cena deles se beijando naquele programa de TV. Que eles estão naquela cena tipo... Ah, é verdade! E eles são o melhor casal porque eles simplesmente têm a essência. Eu tô falando muito essência nesse vídeo, mas é porque é a palavra que sente o Homem-Aranha. No primeiro filme, a cena que eles estão combinando de sair é perfeita. Ah, sei lá, então a gente pode... Ou a gente pode... Não, tudo bem, vamos. Ah, só que hoje eu não posso. Ah, não, eu também não posso. Essa cena é maravilhosa. Esse é o casal definitivo. É Andrew Garfield e Emma Stone como Peter Parker e Gwen Stacy. E aí então nós vamos pro nosso quarto ponto de análise, que é qual é o melhor vilão de todos esses filmes que a gente viu. Olha, tem vilão pra caramba, mas qual deles, Fred, tu acha que é o melhor vilão do Homem-Aranha? Não posso falar com certeza, porque eu fico muito entre o Abutre e o Dr. Octopus. O Abutre, quando eu olhei o primeiro filme do Tom Holland, eu fiquei muito chocado quando eu descobri que ele era o pai da Liz. E, mano, eu fiquei todo borrado eles no carro. Eles no carro foi uma tensão, eu tava o tempo todo com a perna tremendo. O Abutre tava com aquela cara ameaçadora olhando pro Peter. Ah, então você conhece o Homem-Aranha. E a Liz falando, tipo, ah, tu não tava no Decathlon com a gente, tu nem foi na piscina com a gente. Tu vê aquele tom de ameaça, aquele tom de, tipo, eu sei quem tu é, eu vou te pegar. E aí quando a Liz sai do carro e o Peter tem aquela conversinha com o Abutre, parece que ele simplesmente vai acabar com o Peter naquela hora. Essa cena é muito tensa. Agora respira. Mas o Dr. Octopus, ele tem o ponto de ser um vilão muito mais estrategista e inteligente do Homem-Aranha. Mas se eu for pontuar um pelo outro, eu acho que pelo Abutre, porque ele foi muito mais ameaçador. Pegou muito a surpresa dele ser o pai da Liz, o pai do interesse amoroso do Homem-Aranha. Com certeza, e eu digo assim, eu fiquei na mesma dúvida que tu falou agora, assim, porque realmente são dois vilões extremamente densos e muito fortes. Reassistindo ao segundo filme do Homem-Aranha, eu relembrei a potência, a força do Dr. Octopus. Foi um dos maiores surtos ver ele no trailer do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Então, Arrepiei. Assim, não, arrepiei. Peter Tingle, aqui ó, tô aqui ó, é o sentido aranha. Mas com certeza foi um momento assim de ápice desse trailer, e não é à toa, porque realmente ele é um vilão muito, muito denso e muito perigoso. Mas assim, o Abutre, ele consegue trazer tanto a parte do estrategista, ele consegue ter razões que a gente consegue entender bem o porquê dele se tornar o vilão. Então eu também vou elencar o Abutre como o melhor vilão do Homem-Aranha, por todas as motivações dele, por toda a atuação do Michael Keaton, e assim, com certeza
certeza esse é um dos melhores. Com certeza esse é um dos melhores vilões do Homem-Aranha. Mas ele tá ali, ó. O Octopus tá praticamente no mesmo nível, assim, é um pouquinho acima. Realmente é o melhor vilão de todos. Então, galera, tão gostando do vídeo? Tão gostando desse debate? Eu sei que até agora a gente não discutiu muito, não ficou muito contrário, mas esperem porque agora sim vai vir a batalha final pra descobrir quem é o melhor Homem-Aranha. Mas pra tá sempre informado, pra tá sempre por dentro de vários lançamentos do Disney Plus e também apoiando o canal aqui pra que eu possa trazer o Frederico de novo, já deixa o like aqui embaixo, porque isso ajuda demais, isso impulsiona esse vídeo pra que outras pessoas que gostam do Homem-Aranha possam assistir esse vídeo e a gente fica muito grato por esse apoio também. E então agora chegando no último ponto, no derradeiro, quem realmente é o melhor Homem-Aranha? Pegando tudo que a gente discutiu aqui, pensando em todo o equilíbrio de todas essas questões que a gente trabalhou aqui, quem é o melhor Homem-Aranha? Eu acho que o meu traje diz muito sobre quem é o melhor Homem-Aranha, que com certeza é o Andrew Garfield. Esse cara é louco! O Homem-Aranha do Andrew Garfield, eu defendo muito ele. Porque o pessoal diz... Ah, ele é muito maneiro, ele anda de skate. Ui, ele tem o cabelo da hora, ele namora a guria nos primeiros segundos do filme. Ah! E ainda falam, tipo... Ai, o Homem-Aranha ficou muito Batman, ele é muito dark, ele virou Homem-Aranha pra se vingar da morte do tio Ben. É verdade. Eu defendo muito ele. Por quê? Ele faz as piadinhas sendo o Homem-Aranha. O Peter Parker dele tem uma abordagem de querer saber dos pais. O que foi uma diferença que o diretor quis ter pra se diferenciar do que eram os filmes do Tobey Maguire. E também ele é um Peter Parker muito mais... Como é que eu posso dizer assim? Sincero nas emoções. Porque ele tá mais adolescente que o Tobey Maguire, mas ele tá mais velho que o Tom Holland. Isso é evidente, também porque ele já tá no segundo filme, ele se forma. Então ele tá começando a ter as responsabilidades e ele tem todo o peso de quando o tio Ben morre, porque ele sabe que foi culpa dele. O Tobey Maguire ainda tipo, tem a questão de ter sido um assassino e coisa assim, e ele deixou, mas na verdade tinha sido o Homem-Aranha, então ele não tinha muito a ver com isso. Aí o Andrew tem o peso porque foi ele o culpado. Ele teve toda a culpa do peso da morte do pai dele, né, a figura paterna dele. E ver ele procurando o assassino é uma cena muito da hora. Os filmes dele têm as melhores coreografias do Homem-Aranha, porque a cena que ele tá fugindo da polícia, aquela cena é toda feita realmente, eles botaram cordas numa rua pra o Homem-Aranha se balançar. Aquela cena é muito da hora. As cenas dele trajado são espetaculares. O problema do... Espetacular Homem-Aranha. Espetaculares. O problema dos filmes do Andrew Garfield é roteiro e má administração da Sony. Porque o Lagarto é um vilão totalmente esquecível. Tentam fazer uma abordagem do Connors, até cortaram do filme uma abordagem que tinha com a família dele, que é um dos pesos dele nos quadrinhos, é ter a abordagem da filha dele, que também tá doente, como se fosse algo da trilogia do Homem-Aranha. Que a filha dele tá doente e ele tem essa responsabilidade, tipo, eu sou um monstro, eu tenho que cuidar da minha filha. Não sei se tu chegou a saber isso um pouquinho do Connors. Não tô lembrado não, eu nem vi. Então o Connors é um vilão totalmente esquecível. Um segundo filme, Electro, é um vilão, sim, muito... Esse é esquecível e assim, ó, o segundo filme, pera, deixa eu só fazer um adendo, assim, é que o segundo filme realmente ele bota um monte de vilão, um monte de gente, ele tem o Duende Verde. Vocês lembram que tem o Duende Verde no segundo filme? Aquele Duende Vocês Verde. lembram disso? Tipo assim, ó, 5 minutos de filme tem um Duende Verde, assim, ó, do nada. Não faz sentido. Não. Ele tem toda a razão. Mas um ponto que eu dou pra esse Duende Verde, ele conseguiu o que ele queria. Ele conseguiu atingir o Homem-Aranha fatalmente. Ele causou a morte do par romântico da Gwen. Não, o par romântico do Peter. Grande coisa. O segundo filme, eu vou falar, ele é muito tedioso. Eu quase dormi quando assisti. Eu comprei o DVD e eu quase dormi pra assistir. Levanta, Sully! Mas assim, aí defendendo então o meu Homem-Aranha. Eu sei que lá no início eu falei sobre o Tobey Maguire, falei do Andrew Garfield. Cada um deles é muito bom em uma área que eu mencionei aqui. A melhor combinação Peter Parker, Homem-Aranha e todo o contexto é sim o Tom Holland. Escuta aqui, eu tô ficando confuso. O Tom Holland, ele é um ator jovem, ele é um ator que consegue trazer tanto um Peter Parker nerd, aquele Peter Parker que não é muito encaixado, não tem muitos amigos, mas também tem um Homem-Aranha muito descolado. Eu entendo a galera que critica o Tom Holland porque ele não é um Homem-Aranha maduro, ele não tem a questão dele de com grandes poderes vem grandes responsabilidades, pra ele não existe. Só que assim, a Sony ela tem grandes pretensões com esse Tom Holland, com esse Homem-Aranha do Tom Holland. Pelo menos assim, a gente já viu ele em várias produções e a Marvel tá com as mãos em cima dele pra poder
fazer uma evolução de personagem. Pra mim, esses 3 filmes, essa trilogia do Homem-Aranha é justamente pra formar esse caráter dele e pra tornar ele sim um Homem-Aranha maduro. Por isso que ele começa muito cedo na escola, a gente já vê realmente um adolescente. Finalmente, pra mim ele é o primeiro Homem-Aranha que eu consigo ver um moleque com poderes de super-herói e lidando assim ó, com gigantes como o Homem de Ferro, como o Capitão América. Então isso é muito legal. Ou como Thanos. Ou como Thanos, né? Tipo assim, lutando contra o Thanos. E aí assim, a galera critica muito o Tom Holland porque ele é muito tecnológico. Eu vi uma live do Érico Borgo, que eu vou deixar aqui na descrição também, que é muito bacana, ele falando sobre a questão do Homem-Aranha representar gerações. E eu acho que isso é muito bacana, a gente pensar que o Homem-Aranha do Tom Holland, ele não é o Homem-Aranha do nerd de 40, 50 anos. Ele é o Homem-Aranha da galera jovem, da galera que já nasce com um tablet, com um celular na mão e que já tá cheia de gadget. Então eu entendo a galera que critica o Tom Holland por ele ser muito tecnológico, mas ele precisa dessa tecnologia para poder lidar também com essas ameaças tão grandes quanto é o Thanos, quanto é os Vingadores, tudo isso ele precisa dessa tecnologia. E assim, ele não teve ainda o seu momento de revelação, de entender a profundidade dos poderes dele. Eu tô apostando muito que esse terceiro filme vai ser esse momento. Porque o primeiro filme ele tem toda a assessoria do Tony Stark, no segundo ele entende que ele não tem mais o Tony Stark pra ajudar ele, e esse terceiro filme vai mostrar ele realmente, eu preciso assumir as responsabilidades do que eu fiz. Ou do que ele não fez, né? Porque não foi ele. Lembrando que ele não matou o mistério, tá? Andrew Garfield, eu acho ele muito descolado. Eu não consigo assistir e pensar assim, ele é o Peter Parker. Cara, ele é muito descolado pra ser Peter Parker. E o Tobey Maguire, como eu disse, ele com certeza, se eu fosse botar num ranking, teria Tom Holland, Tobey Maguire e Andrew Garfield. Pra mim é totalmente diferente. Andrew Garfield, Tobey Maguire, Tom Holland. Alguns pontos eu ressalvo do Tom Holland. Por exemplo, ele é um Peter Parker muito mais jovem, como tu falou. Porque ele foi o primeiro filme do Homem-Aranha que eu me senti na pele do Homem-Aranha. Exatamente! Porque eu assisti esse filme em 2017. Em 2017 eu ainda tava no ensino fundamental. Então... Desculpa, eu tava no ensino médio. Eu já tava formado, aliás. Sim. Foi belíssima. Eu tava no ensino fundamental e eu olhei aquele filme, cara, eu me arrepiei em quase todos os momentos do filme. Porque é um jovem totalmente... que faz tudo que é porcaria, sabe? Ele é irresponsável, ele chega tarde, ele vai meio que prioriza os amigos e o Sr. Stark. É que não é que ele prioriza, é que ele fica justamente nessa confusão, e eu acho que isso que tem a questão da essência do Homem-Aranha. Eu tenho aqui 16 anos, eu tenho 15, 16 anos, eu tenho um grupo de amigos que eu quero me entrosar, eu quero fazer boas amizades, mas eu tenho que salvar o mundo. O que eu faço? Ou tipo assim, cara, uma das melhores frases do Tom Holland é quando ele tá em Guerra Civil e ele diz, o Tony Stark convida ele, eu preciso que tu vá pra Alemanha. E ele diz, mas eu tenho dever de casa. Cara, isso é o Homem-Aranha. É o cara que, tipo assim, ele tem a capacidade de salvar o mundo, mas ele tem dever de casa pra fazer. Tipo assim, ele tem que decidir, ou eu faço o dever de casa, ou eu salvo o mundo. Isso é o Homem-Aranha. Isso é o que faz dele um personagem muito diferente e muito relacionável. Por isso que eu acho que o Tom Holland, ele é muito relacionável com essa geração. Porque ele tem essas questões e ele tem essa questão da tecnologia que tá presente na vida dele. Não é mais uma coisa tipo, não, eu tenho que ser um super bilionário para ter uma tecnologia avançada. Não, né? A gente tem aqui celular, a gente tem coisa que já é muito tecnológica. O que eu não ressalvo do Tom Holland é o seguinte, me incomoda muito eles ligarem o Homem-Aranha com o Homem de Ferro, porque no primeiro filme, nos trailers principalmente, o pessoal achou, vai ser o Homem de Ferro 4, que ele aparecia a todo momento do trailer e na capa ele tava estampado em todos os lugares. Foi até uma piadinha que surgiu na época. Mas o filme aparece 5 minutos do Homem de Ferro, o que foi muito bom. Mas aí no segundo filme, que eu não assisti, eu vou falar coisas que eu assisti de outros vídeos e várias reviews, eu olhei... Não pode falar disso, se não assistiu não pode falar. Não, tô brincando, vai. Que ele é muito ligado ao Homem de Ferro, tipo, o Tony morreu, o que eu faço agora? Vou sair com os meus amigos pra Espanha. Espanha? Ele vai pra Europa. Espanha, fica no mesmo lugar. Ignorante!
Ele não tem esse senso de responsabilidade que me incomoda muito. Tudo bem que ele é jovem, e jovem faz um monte de besteira, mas ele simplesmente abandonar seu Homem-Aranha pra ir sair com os amigos, eu acho muita falta do senso heróico que era pro personagem ter. Que é como tem o Tobey Maguire, que ele, mesmo sem poderes, ele entra num prédio em chamas pra salvar uma garotinha. O Peter Parker do Andrew Garfield, ele, mesmo com aquele senso de vingança, ele vai salvar um garotinho. Tava ali caindo dentro do lago. Aquilo é a essência do Homem-Aranha. Me conta que adolescente aí que vai escolher entre as responsabilidades ou a diversão. Me conta que adolescente que vai escolher a responsabilidade. Quando tu tem poderes, é muito diferente. Mas aí tem a questão da maturidade, dele amadurecer enquanto herói. Por isso que eu acho que isso é muito legal. Mas então, não era pra ser Homem-Aranha, era pra ele ser, sei lá, o Deadpool. Porque o Deadpool não tem responsabilidade nenhuma, ele faz o que ele quer. Mas responsabilidade não é uma coisa inerente à pessoa. A pessoa aprende a ter responsabilidade. É isso que eu acho que o Tom Holland tá crescendo. Sim, ele tá aprendendo a ter. Eu concordo, só que ele passa 2 filmes aprendendo a ter responsabilidade. Isso é muito tempo. O segundo filme tem quase 2 horas, é 1h40. Meu Deus, quantos anos tu levou pra entender as responsabilidades que tu tem com as pessoas? Mas em filme é diferente. Mas em filme... essa é a geração, entendeu? A geração que quer tudo pra ontem, entendeu? Não quer ver um desenrolar do personagem, uma coisa assim, ó, 10 anos de MCU. Essa geração nova não vai aguentar 10 anos pra esperar o grande apoteótico. Outra coisa que me incomoda no Tom Holland é esse fator tecnológico. Eu concordo com essa parte de, tipo, ele representa gerações. Porque o Tobey Maguire representa uma geração totalmente diferente do que é agora. O Andrew Garfield também, eles tentaram botar mais tecnologia até do que é o Tom Holland, que eu acho muito exagerado a tecnologia que tem no filme. Mas mesmo assim, também é tipo, celular mais novinho, tecnologia mais atual. Mas o Tom Holland, ele é muito tecnológico. Me incomoda ele ser muito filhinho do Tony Stark e ter essa, tipo, traje de nanotecnologia. Ele pode fazer o próprio traje dele. É isso que eu quero ver agora no novo filme. Ele não vai mais ter o auxílio do Homem de Ferro pra criar traje nem nada, que aparentemente no trailer foi destruído um monte de coisa do Tony, das indústrias Stark. Então ele vai ter esse senso de, tipo, eu tenho que me cuidar, eu tenho que fazer as minhas coisas. E eu torço pra que no final do filme, quando ali acabe o lance do multiverso e tal, o Doutor Estranho faça acontecer todo mundo esquecer quem é o Homem-Aranha e ele não tenha mais ninguém pra saber que ele é o Homem-Aranha. Então, nem MJ, nem Ned, nem Tia May, nem até Doutor Estranho vão saber que ele é o Homem-Aranha. E ele vai ter que fazer o próprio traje, ele vai ter que fazer as próprias teias, ele que vai ter a responsabilidade, ele que vai ser o Homem-Aranha, sem auxílio, que é uma coisa que o Tobey Maguire e o Andrew Garfield têm, que eles, o Tobey Maguire já tinha as teias dele, ele não podia modificar nem nada, mas ele fez o próprio traje. O próprio Andrew Garfield também, ele pegou aulinhas no YouTube praticamente pra fazer o lançador de teia, que eu achei muito legal do filme. Mas o Tom Holland no primeiro filme mostra ele fazendo a teia no laboratório de química. Isso é muito legal, cara. É, exatamente. E só no final do filme que mostra ele com o uniforme caseiro, com as teias caseiras. Isso era o que eu queria ver nos filmes do Homem-Aranha. Ele sendo o cara que faz tudo pra ele. E com tudo isso, então, a gente pode dizer que as expectativas pra Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa com certeza são muito altas, principalmente pra entender realmente, será que o Tom Holland vai se tornar esse super-herói responsável? Ele vai finalmente fazer jus a com grandes poderes vem grandes responsabilidades? Tudo isso a gente vai ver em dezembro agora e principalmente todo esse multiverso da loucura que tá pra chegar graças a esse filme. Então, Frederico, muito obrigado pela tua participação de novo. Muito bom a gente poder debater aqui essas ideias tão bacanas assim, principalmente do Homem-Aranha, que divide muita opinião. E é aquela história, né? Todo mundo tem o seu Homem-Aranha preferido. Já comenta aqui embaixo qual é o Homem-Aranha favorito de vocês, pra gente também conhecer outras opiniões. E pra quem quiser conhecer mais do Homem-Aranha, vocês sabem, né? Ele tá cheio de quadrinhos por aí. Também joguem os jogos do PS4 e do PS5, que é muito bom. É a melhor representação do Homem-Aranha nos jogos e acho que além das telonas. Ele é o equilíbrio perfeito entre Peter Parker, Homem-Aranha e melhores vilões. Esse é o jogo definitivo do Homem-Aranha. Mas pra quem não tem videogame, vocês podem assistir todas as séries animadas do Homem-Aranha que estão disponíveis no Disney Plus e lá também ter outras visões, outros modelos de Homem-Aranha para entender um pouco mais como é que esse herói funciona. A gente tem várias vertentes dele. Além, é claro, de assistir todos esses filmes do Homem-Aranha. Eu comentei aqui num vídeo, vou deixar ele aqui no card, aonde eu digo por
que o Homem-Aranha tá tão espalhado e tá tão confuso em encontrar esses filmes. Então já vale o lembrete de clicar no link aqui na descrição ou nesse card aqui em cima. E a gente vai ficando por aqui, muito obrigado para quem assistiu até o final. E aqui do lado eu vou deixar o outro debate que a gente fez sobre o filme da Viúva Negra, que também dividiu muita opinião, e aqui a gente quebrou o pau. Realmente esse daí a gente discutiu. Muito obrigado para quem ficou até o final e até o próximo vídeo, até o próximo debate. Tchau, tchau, gente!